Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você. E que hoje o céu visite a sua casa e que Deus em Jesus Cristo supra cada uma das tuas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Que hoje Deus atente para as tuas orações e que Ele atenda a todos os teus desejos. Não se esqueça do Salmo 20, leia o Salmo 20 e veja que do céu Deus Ele está trabalhando, está lutando, está cada dia se dedicando a cuidar de você, a proteger você, a socorrer você, a salvar você e dar a você vitória em todas as suas lutas. Deus é contigo. Obrigado pelos likes, compartilhe essa mensagem e louve a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu bom Pai que habita nos céus. Muito obrigado, Senhor, porque ao contrário do que a gente pensa, do que a gente imagina, o Senhor é um Deus presente em nossa vida. Um Pai amoroso, que jamais demonstrou nenhum interesse em nos castigar, em nos punir, em nos matar, em nos fazer sofrer. É enganosa, é mentirosa a teologia que diz que Deus castiga, que Deus pune, que Deus não gosta da gente, que Deus odeia a gente. Não encontramos essa mensagem na tua palavra. E a tua palavra é a verdade. E na verdade encontrada na tua palavra, a única verdade que nós encontramos é um Deus de amor, que dia a dia se interessa por cada um de nós e do céu olha para nós
esperando que a gente tome uma atitude de nos voltar também para o Senhor, para buscá-lo enquanto nós podemos achar. O Senhor apela para cada um de nós, Isaías 55. Vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor, Isaías capítulo 1, versículo 18. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei branco como a limpa lã. Ah, meu Deus, esse é o teu interesse. Oséias capítulo 6. Vinde, busquemos o Senhor, porque Ele vai curar todas as nossas feridas. E a ferida que Oséias está falando é a ferida do pecado. O pecado que está nos destruindo, o pecado que está nos deixando infelizes, o pecado que está nos machucando, nos deixando ansiosos, depressivos, doentes, física, mental e espiritualmente. O Senhor está desejoso de nos curar. No Salmo 2, o Senhor ainda promete que se a gente o buscá-lo, se a gente invocá-lo, se a gente fizer uma aliança com o Senhor, deixar que o Espírito Santo habite em nosso coração, o Senhor nos dará o reino como herança. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós e abraça a gente nesse momento. Cure a gente e salve a gente. Agora fale com a gente através do estudo da Tua Palavra. O adoramos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, eu quero convidar você para a gente voltar a Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Porque na mensagem de ontem eu falei que Estevão foi usado por Deus para fazer um apelo final aos filhos de Israel. A Israel como povo, tá? Não é como indivíduo, mas como um povo. Deus ainda estava dando a oportunidade de todos escaparem da destruição de Jerusalém no ano 70. A cidade seria destruída, já estava profetizado. Quando apedrejam Estevão, eles selam a sua sorte, ou seja, não há mais remédio para eles, no caso para a cidade principalmente, por causa dos líderes judeus. Mas os judeus tiveram aí quase 40 anos para ouvir a pregação dos apóstolos, saírem de Jerusalém e salvarem suas vidas. No ano 68, Deus ainda enviou um profeta chamado Ágabo, para que Ágabo profetizasse a destruição de Jerusalém no ano 70, e todos os que eram de Jesus Cristo, todos os que creram no Evangelho, na pregação do Evangelho, do ano 31 até o ano 68, no ano 68 a cidade é cercada, eles não podem sair da cidade, é verdade. Mas no ano 69, Tito misteriosamente deixa a cidade. Não é misteriosamente, né? O plano de Deus era que todos aqueles que dessem ouvido a Ágabo, o profeta de Deus, à verdade de Deus, que a cidade seria destruída, não é? Então, a verdade para eles, o mandamento para eles agora é: saia de Jerusalém. Jesus Cristo havia feito essa profecia no capítulo 24, ele diz: quando vocês ouvirem, saiam. E quem estiver fora da cidade, não entre na cidade. E quem tiver alguma coisa guardada na cidade, não volte para buscar. Jesus Cristo já havia falado. Então, todos aqueles que creram na verdade, pregada por Jesus Cristo, profetizada por Jesus Cristo e profetizada por Ágabo, deixaram Jerusalém no ano 69 e não pereceram junto com a cidade. Todos aqueles que não deram ouvidos à verdade, todos aqueles que rejeitaram a verdade, negaram a verdade e destruíram a verdade pelas tradições, porque a cidade era bem cercada, o templo era bonito, e Tito havia prometido que se os judeus se rendessem, ele não destruiria o templo, mas aí ele sai do cerco no ano 69, então os judeus acharam que Tito tinha concluído que a cidade era indestrutível. Então ele deu um ano para que eles se arrependessem, para que eles mudassem de atitude e se rendessem voluntariamente aos romanos.
os romanos que eles elegeram como seu rei, né, César, no ano 31, quando Pilatos perguntou para eles: que farei de Jesus Cristo, né, o rei dos judeus? Eles: não temos rei senão César. Leia João capítulo 19, eles falam isso, que não tem outro rei senão César. O rei que eles escolheram foi César, e agora o César, o imperador romano, manda destruir Jerusalém no ano 70, e eles não dão ouvidos à voz dos profetas. Ágabo é o último profeta que Deus vai enviar para tirar os filhos de Deus lá de Jerusalém. E aí a cidade é destruída no ano 70 junto com o templo, cumprindo a profecia de Mateus 24, versículo 1 e 2, quando Jesus Cristo havia profetizado a cidade. E no ano 69, aqueles que acreditaram na profecia de Jesus Cristo e acreditaram na profecia de Ágabo, saíram e nenhum pereceu no cerco de Jerusalém. Então, Estevão, nós vamos conversar um pouquinho sobre Estevão. Eu quero que você comece lendo o capítulo 6 de Atos, depois nós vamos para o capítulo 7 também, mas vamos ler o capítulo 6 primeiro. Quando Estevão foi escolhido, por que ele foi escolhido para ser um diácono, um líder da igreja cristã primitiva, ou a igreja do primeiro século? Diz o versículo capítulo 6, versículo 4 em diante, 3 em diante, assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vocês, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E aí, versículo 5 diz: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, aqui a escolha dos diáconos. E 3 características eram necessárias para que esses homens fossem escolhidos líderes da igreja. Primeiro, eram homens cheios de fé, né? Cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Versículo 3 diz que era para escolher homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Homens bondosos, misericordiosos, justos, né? Então, Estevão era um homem cheio de fé, era um homem justo, era um homem bondoso, cheio de sabedoria e, acima de tudo, cheio do Espírito Santo. E aí no capítulo 6 mesmo, algumas pessoas começaram a ter ciúme de Estevão. Lembra de Josué lá em Moisés? Ele teve ciúme de Moisés, e aqui alguns estão com ciúme de Estevão, né? E aí no versículo 9 diz: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada Libertos, dos Sirineus de Alexandria, da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo. Eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo. Eles eram convencidos pelo poder da palavra pregada por Estevão, porque Estevão era cheio de sabedoria e era cheio do Espírito Santo. E aí, o que aconteceu, meu irmão, é que esses homens, eles contrataram falsas testemunhas, né? Eles contrataram falsas testemunhas. Diz aí, versículo 12, versículo 11. Então eles subornaram homens para dizerem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés, contra Deus. E sublevaram o povo, e os anciãos e os escribas investiram e arrebataram e prenderam Estevão e o levaram ao sinédrio.
Eu quero trabalhar com você aqui justamente duas coisas. A primeira é que Estevão é um homem de Deus. Tem a verdade de Deus e tem a sabedoria dada por Deus e ele é cheio do Espírito Santo. Portanto, Estevão é um representante da verdade. Estevão é alguém que está cheio do Espírito Santo. Portanto, ele vai falar somente a verdade. Provérbios capítulo 28, versículo 19, se eu não estou enganado, ou é versículo 9, diz que a testemunha verdadeira não profere mentira. E aqui nós temos agora duas testemunhas. A testemunha do Espírito Santo e a testemunha dos fariseus, dos líderes, dos libertos de Cirene, da Cilícia, da Ásia. Nós temos aqui duas testemunhas. A primeira testemunha, Estevão, ele não precisa comprar ninguém. Ele não precisa se vender a ninguém. E ele não precisa trabalhar para agradar a ninguém. Porque ele simplesmente está com a verdade. E a verdade liberta. A verdade transforma. A verdade cura. A verdade salva. A outra testemunha, ela tem que subornar. Ela tem que, digamos assim, imprimir violência para convencer os outros através da violência, através do suborno. Para provar que eu estou certo, o outro tem que ser morto. O outro tem que ser eliminado. E neste mundo, observe, nós só temos duas testemunhas. A testemunha de Jeová e a testemunha do diabo. A testemunha da verdade e a testemunha da mentira. João 8,44. Jesus Cristo disse dos judeus, dos líderes judeus, João 8, versículo 44, Jesus Cristo disse dos líderes judeus. Leia comigo. O que Jesus Cristo disse dos líderes judeus? Esses mesmos que estão apedrejando Estevão, né? Observe. João 8, versículo 44. Está escrito assim, ó. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer os desejos dele, os desejos do diabo. O diabo foi mentiroso, homicida. A palavra homicida é assassino, né? O diabo foi assassino desde o princípio. O diabo sempre usou da violência para convencer os anjos de que Deus estava errado. E ele subornou os anjos para convencer de que as leis de Deus eram erradas. A guerra no céu não houve questão de espada, de lanças, de bombas, de nada disso. O que houve foi guerra de palavras. A palavra de Deus é a verdade, ou a palavra de Lúcifer, o anjo de luz, é a verdade. Se a palavra de Lúcifer, o anjo de luz, for verdade, a palavra de Deus é mentira. Se a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Lúcifer é mentira. E muitos anjos foram assassinados no sentido de acreditar na mentira. Jesus Cristo disse que quando você fala mal de um irmão, é como se você matasse esse irmão. 1 João capítulo 4 diz que se você fala de um irmão, você é assassino. Se você fala mal de um irmão. Se você faz fofoca, a Bíblia trata você como assassino. E aqui está dizendo, ó,
que o diabo, o primeiro fofoqueiro do mundo, né? Do universo, inclusive, ele cometeu assassinato no céu ao falar mal do próprio Deus para os anjos e falar mal dos anjos para outros anjos. Aquele que ficava do lado de Deus, Satanás falava mal dele para os outros anjos, para levar mais anjos a se envolver nessa picuinha toda, e levou 30% dos anjos a acreditar em mentira. E aí, diz o texto, ele é homicida, verso 44, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos aqui duas testemunhas. Uma testemunha é mentira. Aí diz o texto, eles subornaram pessoas para que, mentindo, dissessem que Estevão havia falado mal do templo e falado mal de Moisés. Ora, esse era um pecado capital, digno de apedrejamento. Então eles vão dar oportunidade a Estevão de se defender. Eles vão dar oportunidade a Estevão de se defender. É o capítulo 7. É a defesa de Estevão. E a defesa de Estevão é, na verdade, uma narrativa da história, do comportamento, das ações dos filhos de Deus desde o chamado de Abraão. E Estevão aqui, ele é possuído. Ele é cheio do Espírito Santo. Diz o verso 54, né, que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Mas essas pessoas, eles já tinham decidido matar Estevão, justamente por acreditar na falsa testemunha. Eles subornaram pessoas, né, a falsa testemunha, de que não podia ser uma, tinha que ser no mínimo duas, né? Mas elas iam dar testemunho. Essas duas pessoas tinham que concordar no testemunho, né? Elas iam ter que concordar, duas ou três, iam ter que concordar que Estevão falou o que ele não havia falado. Muita gente nesses dias finais, veja o que Paulo diz, vai se perder, vai perder o Espírito Santo, justamente porque vão ter a mesma atitude que esses aí tiveram diante do testemunho de Estevão. Estevão estava falando a verdade, e eles não puderam resistir à verdade. Eles não tiveram como lutar com Estevão com a mesma arma, a arma da verdade, porque aí eles teriam sido convertidos, né? Teriam sido salvos pela graça de Deus. Aí eles, para não dar ouvidos à verdade, eles agora vão dar ouvidos à mentira. Observe, 2 Tessalonicenses, abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, milagres e mentiras, ou milagres de mentira. Veja, a testemunha de Deus fala sempre a verdade. A testemunha do diabo vai falar a mentira. E aqui ele fala de duas coisas que eles fazem, né? Sinais, poder da mentira, né? O poder dos milagres, dos sinais, inclusive vai fazer até fogo cair do céu, diz Apocalipse. Com todo o engano da injustiça nos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Atos dos Apóstolos diz que os judeus
fecharam os ouvidos para não ouvir a verdade de Estevão. Diz aqui, ó, eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 10, né? Com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E versículo 11. É por este motivo que Deus permite a operação do erro, para que eles, acreditando na mentira, sejam julgados, condenados, né? A palavra julgada aqui é condenado, sejam condenados todos quantos não deram crédito, não acreditaram na verdade. Pelo contrário, se deleitaram, sentiram prazer, alegria, felicidade na mentira. Versículo 12. Na injustiça, versículo 12. Segundo Tessalonicenses, capítulo 7, capítulo 2, versículos 7 a 12, mostra o comportamento de pessoas diante de duas coisas: a verdade de Deus e a mentira do diabo. No mundo religioso que nós estamos vivendo hoje, só existem duas coisas a serem observadas: a verdade de Deus é verdade, então siga a verdade. Os judeus, desde Abraão, não amaram a verdade, não abraçaram a verdade. E aí quando vem Jesus Cristo contraria os falsos ensinos, contraria as tradições. Eles até vão tentar enviar Nicodemos, para Nicodemos tentar convencer e converter Jesus Cristo ao farisaísmo, aos ensinos e tradições deles, para que eles não tenham que tomar uma atitude radical contra Jesus Cristo. Então observe que aqui nós temos duas testemunhas, e Tessalonicenses é muito claro. Deus envia a verdade através dos seus mensageiros, e esses mensageiros são apedrejados, são rejeitados, são desprezados, são mortos. Às vezes a gente não quer aceitar essa realidade, mas ela é nua e crua. Só existem dois caminhos, só existem duas verdades, né? Só existe uma verdade. Desculpe, só existe uma verdade. Por isso Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos: a verdade é uma só. Os judeus, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e 7, eles fazem uma escolha terrível. Primeiro, eles compram a mentira, né? Porque ao subornar pessoas para mentir, eles estão comprando a mentira. Segundo, eles vão violentar a verdade, ou seja, eles vão prender Estevão, vão levar Estevão de todas as formas a blasfemar contra Deus. Esse julgamento aqui, na verdade, era uma coisa terrível, porque eles iam, de todas as formas, tentar levar Estevão a confessar que Estevão tinha mentido, que Estevão tinha blasfemado contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus, contra a palavra de Moisés e, no caso, contra o templo, né? Contra Moisés e contra Deus. Eles queriam levar Estevão a mentir. Só que Estevão está cheio do Espírito Santo. Ele é a testemunha verdadeira. Ele está falando a verdade. Porque o objetivo de Estevão era o mesmo objetivo do Espírito Santo, né? Levar o povo ao arrependimento, à conversão, à santificação, para que de fato eles não fossem destruídos e fossem salvos no reino de Deus. O objetivo de Deus é esse, é salvar.
João capítulo 10, versículo 10 diz que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo vem para salvar, para perdoar, para redimir e para levar para o céu. Então, os judeus tinham agora diante de si duas oportunidades. A oportunidade de crer na verdade para serem salvos, ou a oportunidade de crer na mentira, ou continuar inventando mentira, propagando a mentira, valorizando a mentira, usando de violência para negar, rejeitar e resistir à verdade. Duas testemunhas. A testemunha de Deus e a testemunha do diabo. E interessante aqui, eu quero chamar a sua atenção para uma das testemunhas que estavam ali naquele apedrejamento de Estevão, que é Paulo, ou Saulo, né? Leia comigo o verso 58. E lançando fora da cidade as testemunha da mentira, né? Que vão usar de suborno, de violência para matar Estevão, deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Lembrando que Saulo aqui é um dos promotores da mentira, porque ele era advogado dos fariseus e sacerdotes contra os discípulos de Jesus Cristo. Então Saulo, ao advogar a causa dos sacerdotes, dos fariseus, que ele também era fariseu, ele matava, ele perseguia, ele maltratava os filhos de Deus, que estavam ensinando que Jesus Cristo veio, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Aqui não diz que Saulo apedrejou Estevão, mas ele estava ali como uma testemunha da mentira. E eu acho maravilhoso o evangelho, meus irmãos, porque Deus, ele nos dá a oportunidade, mesmo quando a gente está praticando algo errado, vivendo algo errado, defendendo algo errado. Eu acredito que hoje em todas as igrejas, Deus tem um povo salvo. Porque elas estão lá. Porque alguém a levou a acreditar na mentira. E elas não receberam o amor da verdade ainda. E no momento em que elas receberem, o momento em que elas puderem confrontar a verdade com a mentira, elas se posicionarão ao lado da verdade. Diz o comentário do livro de Atos dos Apóstolos que aqui começou a conversão do apóstolo Paulo. Aqui começou a conversão de Saulo. Ao Saulo confrontar a verdade de Estevão com as mentiras dos fariseus, das falsas testemunhas, ele concluiu que o caminho que ele estava seguindo era um caminho errado. Mas Renivaldo, no capítulo 9 de Atos, diz que ele ainda vai perseguir os filhos de Deus. É verdade. Mas o coração dele está sensível. O seu ouvido está aberto e o seu coração sensível à voz de Deus. E agora, no capítulo 9, ele vai ouvir a voz de Deus. E ele vai parar de perseguir os filhos de Deus. Leia capítulo 9, versículo 1 em diante. Mas eu quero só o versículo 5. Paulo pergunta, a voz fala com ele no versículo 4, no versículo 3. E aí uma voz fala com ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? O coração de Saulo já está aberto. Seus ouvidos estão atentos, sensíveis à voz da testemunha verdadeira. A palavra de Estevão modificou o coração de Paulo, o coração de Saulo. Quando Estevão disse no capítulo 7, versículo 56, que ele viu o céu aberto e Jesus Cristo assentado no trono à direita de Deus, em pé à direita de Deus, Saulo foi convencido de que Estevão
era um filho de Deus e que o que Estevão estava falando era a verdade. Ele foi convencido ali. Mas, infelizmente, como ele fazia parte da elite dos judeus, ele era advogado de fariseu e ele era fariseu, doutrinado aos pés de Gamaliel, ele já tinha ouvido Gamaliel dizer que era inútil perseguir e maltratar os discípulos de Jesus Cristo. Mas ele não se convenceu nas palavras de Gamaliel. E ele não foi totalmente convencido nas palavras de Estevão. Mas tanto as palavras de Gamaliel, ao dizer que era inútil perseguir os filhos de Deus, dizer que era inútil perseguir a seita do caminho, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Então, a princípio, eles foram chamados de o povo do caminho. Então, Gamaliel disse, é inútil perseguir esses homens, porque cada vez que eles matavam um, multiplicava 10, 15, apareciam novos discípulos pregando a Jesus Cristo. Quanto mais eles perseguiam, mais pessoas apareciam pregando a Jesus Cristo. Gamaliel disse, não adianta, isso é inútil. Quem está fazendo é inútil. Então Paulo não se convenceu muito, mas abalou Paulo. Quando quando eles veem Estevão como com o rosto de anjo, capítulo 6, quando eles prendem Estevão, eles veem Estevão brilhando, o rosto de Estevão brilhando como o rosto de um anjo, como o sol do meio-dia. Ali Paulo começa a ter uma visão diferente desse Deus maravilhoso. O Deus da graça, que não está interessado em punir, não está interessado em matar, não está interessado em destruir, está interessado em salvar. Seu coração ainda continua duro, é verdade. Mas agora, no capítulo 9, quando ele recebe uma ordem para perseguir os filhos de Deus em Damasco, o próprio Jesus Cristo vai aparecer a Paulo. Ele vai dizer que viu Jesus Cristo aqui, mas ele só ouviu a voz. E essa voz dizia para ele, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Depois ele vai ver Jesus Cristo, porque na verdade quando ele ouve essa voz, quando ele vê a luz brilhando sobre ele, ele fica cego. E ao ficar completamente cego, agora ele vai ouvir a voz de Deus, dizendo que ele estava perseguindo não os discípulos de Jesus Cristo, mas estava perseguindo o próprio Deus. Porque Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A Bíblia é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. A lei de Deus é a verdade. O próprio Gamaliel disse que nada podemos contra a verdade. Lucas disse, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, ele diz, nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. São palavras de Gamaliel, mas Gamaliel está sendo usado pelo Espírito Santo. Porque Gamaliel não concordava com a perseguição, ele concordava que se deixasse os discípulos de Jesus Cristo em paz, porque se eles fossem do mal, eles iriam se destruir. Inclusive ele citou 2 exemplos lá de pessoas que se levantaram dizendo ser alguma coisa e que na verdade se provaram ser mentiras. E hoje nós temos 2 testemunhas no mundo, a testemunha de Deus, a verdade, e nós temos a testemunha do diabo, a mentira. Só existem 2 caminhos, o caminho que leva para a perdição, caminho largo, com a porta larga, conduz para a perdição e para a morte eterna. E existe o caminho da vida eterna, o caminho da porta estreita, o caminho da salvação, o caminho da cruz, o caminho da verdade. E Saulo, ao encontrar-se com Deus, ele diz, quem é você? Demonstrando que Saulo conhecia a lei, conhecia os mandamentos, conhecia o costume dos judeus, mas não conhecia o Deus que estabelecera aliança com Abraão. E quando Estevão faz uma narrativa completa desse Deus maravilhoso, Paulo fica maravilhado e tocado pelo Espírito Santo. Agora ele pergunta, quem é você? É a mensagem da testemunha verdadeira, que leva a luz, que leva o conhecimento, que liberta. Paulo agora é libertado das teorias, dos falsos ensinos, dos costumes, das regras dos fariseus, das mentiras dos fariseus. Quando eles subornam as testemunhas lá em Atos 7, Paulo percebe que o caminho que ele está seguindo é um caminho de morte. E agora Deus diz para ele, eu sou Jesus Cristo, a quem você está perseguindo, mas eu amo você. O testemunho de Estevão, meu irmão, a gente não tem que se prender aqui no apedrejamento de Estevão. E muita gente fica preso no apedrejamento de Estevão dizendo que Deus foi injusto, porque Deus permitiu que Estevão fosse apedrejado, que Tiago fosse cerrado pelo meio. Tantos outros discípulos, João foi jogado num caldeirão de azeite, fervendo e não morreu. Por que Deus salva uns e outros não? Por que Deus permitiu a morte dessas pessoas?
Você fica preso nisso aqui e eu fico preso na graça de um Deus que envia um acontecimento como o acontecimento de Estevão para dizer: tudo que eu quero é que você preste atenção que existem duas vozes no mundo. A voz da verdade chamando você para a salvação. Deus está amorosamente chamando você, convidando você a se arrepender, a se converter, a entregar o coração a Ele para ter o coração transformado e salvo na vinda de Jesus Cristo. E existe a outra voz. Jesus Cristo disse que Satanás só vem para matar, roubar e destruir. Só existem dois caminhos, é o caminho da vida eterna e o caminho da morte eterna. E todos nós teremos que fazer uma escolha no final. Duas testemunhas. Uma testemunha é a testemunha do Espírito Santo. Aquele que está cheio do Espírito Santo para falar a verdade. E aquele que é a falsa testemunha, que usa de comprar a mentira e da violência para destruir a verdade. E nesses dias finais, o que você vai comprar? A verdade ou a mentira? Provérbios diz que é para a gente comprar a verdade e seguir a verdade. Jesus Cristo diz que Ele é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Os mandamentos de Deus são a verdade. Salmo 119, versículo 84 ou 86. Os mandamentos são a verdade. E eu já falei para você que os mandamentos são 6.638 mandamentos que nós temos na Bíblia. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero orar por você. E eu desejo que você caia de joelhos hoje diante de Deus e peça a Ele para enviar a testemunha verdadeira para a sua vida. E que a testemunha verdadeira, cheia do Espírito Santo, traga a verdade absoluta para a sua vida. Porque a verdade liberta, a verdade salva, a verdade transforma. E a verdade é Jesus Cristo, a verdade é o Espírito Santo, a verdade é o próprio Deus, a verdade é a lei de Deus, a Bíblia é a verdade. Os mandamentos de Deus são a verdade. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, estou diante de Ti. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de todos nós, porque nós queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Dá-nos a alegria de andar nos Teus caminhos e fazer toda a Tua vontade. Nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.